da aula de hoje lá no Classroom, é, até para a gente entender o nível de dúvidas de vocês, aí vocês podem postar se vocês quiserem, tá? Acho melhor, né? O JP tá aqui. Tô sim. Eu vou subir uma thread lá hoje, do Classroom, para o pessoal podem postar as dúvidas lá também, até para a gente entender o nível das dúvidas, o que que a gente precisa trazer nas próximas duas aulas, né? Beleza. Aí eu subo lá ó, assim que terminar a aula e subo o material também, que o Davi vai apresentar hoje. Ele pediu uns 5 minutinhos, tá, gente? Ô, Nai, eu tô mutado aqui porque o pessoal tá fazendo uma reforma aqui, tá mal barulhão, tá? Aí eu tô Beleza, prestando beleza. atenção. Tô esperando o Davi aqui entrar, ele pediu um tempinho também. Bom dia, ou boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Se você quiser iniciar, porque já deu até os 5 minutinhos de tolerância, tá? Até faltou, né? Pra abrir aqui. Você tem aberto aí já para compartilhar ou não? Senão eu abro aqui. Não, tô com ela não. Então pega aqui. Um minuto. Quer que eu abra aqui? Eu abri, só vou
expandir aqui para me compartilhar a tela. Você quer iniciar a parte dos critérios, os cenários que a gente vai precisar, ou só os Na hora pontos que... vai chegando, na hora que chegar no slide do envio, aí eu falo. Tá. Pode ir iniciando. Todos vendo na tela? Sim, sim. Sim. Bom, o projeto o projeto que vocês vão estar executando, né? Acredito que dos outros bootcamps, ele está bem simples. A gente deu uma resumida até pelo tempo, né, que vocês vão ter para fazer, que é basicamente uma semaninha. E aí eu vou dar uma resumida, explicar de forma macro, e aí eu não vou ficar lendo o slide nem nada disso, e aí a gente vai compartilhar ele para vocês, e aí vocês vão ter tempo para ler, ter tempo para até mandar dúvidas para a gente sobre o requisito, mas eu vou tentar ser claro para vocês, e se vocês tiverem algum ponto de dúvida aqui, vocês levantam a mão, tá? A Nai vai falar algumas coisas aqui, como é que vocês vão enviar, quais são os critérios e tudo mais, e eu vou falar um pouco mais da parte técnica e como é que vai ser o resultado final disso, tá? Começando como que será a avaliação, acho que isso aqui já foi falado para vocês em algum momento, mas se não, a gente tem três, vamos dizer assim, formas de fazer a avaliação, e todas elas vão trazer uma porcentagem, um peso do que vocês fizerem, do que vocês entregaram. Então, a participação do bootcamp, que seria a porcentagem ali, que seria de 20%, que é o peso. Então, a gente já tem esse controle aí de quem participa, de quem é ativo e quem não é. Conclusão das Trio Mix. Então, quando vocês forem enviar o próprio desafio, vocês vão mandar o print, vai mandar o link lá do seu Trailhead, e a gente vai acompanhar isso também. E o montante total, que seria o 100% dessa aderência, seria a nota do projeto, que é o que a gente vai tratar aqui. Beleza? Só um adendo que essa participação, a gente contabiliza também o tempo. É claro que os tempos que a gente extrapolou eu não contabilizo, tá? Mas assim, já teve casos de gente que entrou, ficou 5 segundos e saiu. Então aparece a participação, mas eu não contabilizo, tá, gente? Só contabilizo quem ficou um tempo aí na aula. Pode prosseguir. Vamos lá. Aí a gente tem algumas premissas e a gente vai falando isso no meio da apresentação e tirando dúvidas durante a semana. Esse ponto aqui, ele não é uma obrigatoriedade, tá? Então, por exemplo, vocês vão seguir lá o desafio de vocês. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma, não preciso que ninguém reveja um erro que eu não estou conseguindo resolver, consigo desenrolar todo o meu desenvolvimento. Então, vocês não precisam criar os nossos usuários na org de vocês, porque vocês estão conseguindo sair do outro lado. Caso vocês tenham alguma dúvida e assim precisa de um troubleshoot ou alguma coisa nesse sentido, aí vocês enviam para a gente qual que é o problema, enviam qual que é a dor que vocês não estão conseguindo resolver, e aí vocês criam ou o meu usuário ou do JP, que é o João Pedro Galvão, né, que está aqui na sala, na sua org de dev. Então vocês vão criar um perfil lá premium e criar os nossos usuários, e aí vocês vão atribuir o nosso usuário, que é o username, né? Perdão, o username, que seria o nosso usuário, vocês vão atribuir o nosso e-mail, que é o nosso e-mail que está aqui, ponto mais o nome da sua org. E aí você pode pegar o link, parte do linkzinho lá da sua org e colocar lá e mandar pra gente qual que é o uso. Beleza? Alguém tá com a dúvida? Eu vi que a Cristina levantou a mão e abaixou. Acabou a dúvida. A função que vocês vão ter nesse desafio, ela vai ser juntamente, né, lógico, para quem tem o requisito, tem o skill de técnico e de quem é funcional. Então a gente vai analisar esses dois cenários. Não é a pessoa, cara, eu não consegui fazer 100% do projeto, mas a pessoa fez uma documentação muito boa, a gente entendeu que ela conseguiu sair do outro lado com a especificação de uma forma de um analista, vamos dizer assim, a gente vai ter esse peso também. Então não se preocupe, fala, olha, eu não consegui fazer o desafio, eu consegui fazer até aqui, daqui para frente eu me esbarrei, falando tecnicamente, né? Vocês continuam fazendo o projeto. Então vai até o final, ó, não consegui fazer a parte técnica, mas eu tenho a documentação. Vocês enviam pra gente, a gente vai analisar e vai tentar colocar um peso sobre isso, tá?
Mas, como, vamos dizer assim, de forma geral, como um desenvolvedor barra analistas, vocês vão fazer a análise de um requisito, e isso vocês vão configurar tanto configurações que seria relacionada a perfil, relacionada à criação de campos e objetos, até a criação de códigos, tá? Então, tudo que foi feito aqui nas nossas apresentações, tanto dos meninos que passaram, enfim, todos eles, a gente vai colocar isso nesse projeto. Então, a gente já não vamos colocar nada do que não foi passado. Então, do que foi passado questão de relacionamentos de objetos, permissionamentos, que foi a aula do Silas, se eu não me engano, automação de processos, LWC, Apex e Omni Studio. Esses 3 pontos eu acho que foi o JP que passou, então a gente pode abordar esses temas dentro da estrutura do projeto, tá? Esse casos de uso aqui, como eu comentei, né? Eu não vou ficar lendo tudo, porque a gente vai compartilhar o documento com vocês, então a ideia realmente é essa. A gente, no cenário real, na vida real, né? As pessoas, elas vão chegar em vocês e falar, eu quero isso, 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 isso. Não vai ler, alguns lê, vamos dizer assim, mas eles resumem do que vocês precisam, entregam para vocês um documento, vocês leem, se tiverem dúvida, retira a dúvida num cenário real de um cliente, por exemplo, e vocês tiram essa dúvida com o cliente. Então, eu vou tentar simular aqui mais ou menos do que seria e vou tentar falar também tecnicamente como que seria, tá? Então, basicamente, como eu comentei no slide anterior, então vocês vão ter é, as ferramentas que a gente passou para vocês como prática, então vocês vão poder criar flows, vocês vão poder criar LWC, criar Apex, a parte de Omni Studio ali, vocês podem criar um Omni Script, um FlexiCard, enfim, e então vocês vão ter essas opções. Então, assim, o requisito ele vai começar a partir de agora, não, é mais para frente. Mas o requisito ele vai ser bem simples. Então, só reforçando, a partir do momento do requisito, eu não vou ler slide, eu vou só explicar para vocês o que seria. E aí a gente segue ali com a entrega do PPT para vocês. Vocês seguem com a leitura detalhada, vamos dizer assim. É, esse aqui está com você, né, Nayo? Esse aqui é com você, né? Essas 3 primeiras é com você, né? Que aí, ou você Sim. vai explicar no decorrer do. Que aí Que aqui vai que é o falar requisito, do né? GPy, né? Que é a entrega. Essa daqui. E, isso. Então, sobe aí que eu vou falar. Que aí esses Essa? 3 tem. É porque tem o último Tá, aí do vídeo. tá. Então, a gente tem os requisitos, né? Que o Davi vai passar para vocês. E como que vai ser feita essa entrega. Então, a partir do momento que vocês fizerem, vocês vão criar a ordem. A gente vai precisar que vocês façam um vídeo. Então, esse vídeo ele precisa ter uma duração mínima de 5 minutos e máxima de 8 minutos, tá? Então, o que que é esperado desse vídeo? Então, a gente precisa que vocês apresentem a solução desenvolvida, né? Então, demonstrando o funcionamento na prática. Vocês podem explicar no vídeo quais foram as decisões que vocês tomaram, detalhando por que que vocês escolheram essa decisão. Não tem problema utilizar a inteligência artificial, porém a gente pede que vocês, né, informem, ó, eu utilizei a inteligência artificial, então eu segui tal caminho, por que que você seguiu esse caminho, quais foram os benefícios, né, que escolheram aí vocês de seguir esse caminho. O que que a gente precisa aqui? Então, aqui a gente vai analisar não somente o seu domínio técnico, mas também um domínio funcional. Então, domínio que a gente precisa entender se vocês conseguem avaliar o requisito, a dor do cliente. Então, é isso que vocês vão mostrar no vídeo para a gente, tá? Pode passar. Pode passar, Davi. Bom, volta lá. E aí, esse vídeo vocês vão enviar através da plataforma da Gup. Então, vocês vão receber um e-mail, acredito que hoje não, mas provavelmente a partir de amanhã. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas vocês receberam o e-mail e teve que responder um de acordo. Vocês lembram que vocês tiveram que responder o de acordo lá? Vocês receberam algumas diretrizes antes de entrar no bootcamp. Então, vai ser aquele estilo de resposta, tá? Que vocês vão fazer. E vocês não vão conseguir subir o vídeo. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o upload desse vídeo em alguma plataforma. Então, a gente usa o que? Ou o YouTube ou o Drive, né?
E aí vocês vão mandar para a gente lá o link do vídeo e também o link dessa documentação. Lá lá na própria plataforma da Gump. E eu vou postar a thread hoje. Se alguém tiver com algum problema, não receber, né, no decorrer desses dias, o e-mail, a gente pede que vocês entrem na plataforma da Gump para ver se já vai estar disponível lá. Caso não esteja, vocês me mandam ou me mandam um e-mail também para a gente poder avaliar, tá? Se vocês não conseguirem mandar aí no decorrer dessa semana. Acho que aqui agora é com você, Davi. Valeu, Nai. Bom, aqui são premissas, né, que vocês vão precisar fazer, que vocês vão usar uma API. Então, quando vocês lerem aqui o documento, vai ter o link, vai ter o como vocês fazerem ali, né, a configuração. Mas para esse cenário aqui, vocês vão precisar usar uma API AWS, não é AWS, tá? É AWS, que é basicamente uma API que você pode usar ali para consultar CNPJ. Então, assim, o cenário que vocês vão usar, né, é consultas de CNPJs e cadastro aqui na ferramenta, só para resumir, mas eu vou explicar para vocês. E aí, com isso, vocês precisam ter CNPJs reais. Então, você pode pegar a empresa, por exemplo, da Natura, a Magazine Luiza, Mercado Livre, ali no próprio Google, como é uma empresa aberta, não é uma empresa que é fechada essas informações, você consegue consultar com esse mesmo CNPJ, tá? E falando do projeto, eu vou resumir o projeto aqui nesse slide e vou falando aqui tecnicamente do que vocês vão precisar fazer. Então, o projeto em si é o quê? Então, vocês vão ter uma tela, ou ali no própria tela de home da tela, enfim, isso vai ficar. A gente não vai olhar isso como critério, mas vocês precisam ter em mente que precisa estar em uma tela, lógico. A pessoa vai precisar imputar um CNPJ, e aí esse CNPJ ele vai ser consultado tanto na base dentro do Salesforce, tanto nessa API. Então, assim, o que a gente quer como resultado? Que ao consultar esse CNPJ, ele tem que ser um CNPJ válido, ele tem que ter as informações que vão ser retornadas na base. Então, por exemplo, eu consultei esse CNPJ, eu tenho ele na minha base do Salesforce, mas ele está faltando algumas informações, por exemplo, o endereço. Eu tenho que ter a opção de gravar e atualizar esse CNPJ. E caso eu não tenha esse CNPJ dentro da minha base, eu vou consultar esse CNPJ na minha API e vou retornar isso para o Salesforce. Então, imagine o seguinte, você imputa lá um CNPJ, é um CNPJ válido, ele não existe na base do Salesforce, consulto nessa API, que a gente tem aqui na documentação de como ela é configurada, e aí vocês vão fazer o retorno disso para dentro do Salesforce, fazendo um mapeamento dessas informações. Então, vai ter o nome da empresa, razão social, o CNPJ, obviamente, e os dados da empresa, que é o endereço, o status, se está ativa, se não está ativa. E aí, com isso, a gente quer como resultado final que essa informação dessa empresa ela seja cadastrada ou atualizada dentro do Salesforce. Então, imagine que não existe no Salesforce, busquei na API, trouxe todas as informações. A pessoa quer alterar o endereço, por exemplo, tem que ter a opção dela editar esse endereço. Quer atualizar, sei lá, a razão social, pode atualizar a razão social. O que não pode alterar é o CNPJ, porque é o que você imputou ali naquela primeira tela, vamos dizer assim. Então, é, a gente quer que vocês considerem, nesse contexto geral, né, o gerenciamento de limites, boas práticas de codificação. Resumindo, basicamente foi o que a Ana falou. Vocês podem usar a IA, mas por que que usou aquilo? Então, vocês têm que, não é simplesmente, coloquei o requisito na IA, ela vai me trazer um código ou alguma coisa nesse sentido, mas o porquê daquilo. Então, é bom vocês terem esse entendimento que vocês precisam ter o entendimento do que a IA está falando para vocês. Então, a gente vai saber se vocês estão usando de forma correta ou não, tá? Falando de boas práticas também, né? Então, assim, nomear as classes de forma correta, fazer coisas
relacionada a códigos, né, de forma coerente. Então, por exemplo, colocou um select dentro de um for, um exemplo, que é algo que acontecia muito antigamente. Isso não é uma boa prática. Enfim, deixar a coisa clara, comentar o método, deixar o método comentado, falar, esse método faz isso, isso e isso. Colocar um nome coerente para que aquele método serve. Então, essas boas práticas a gente também vai estar analisando. Classes de testes, como vocês vão usar aqui, e aí, lógico, para quem for fazer para o cenário, os nossos Salesforce, não o Mini Studio, quando vocês criarem a classe de vocês, vocês precisam ter uma classe de testes, então vocês vão ter que ter uma porcentagem de cobertura daquela classe. O cenário de callout, né, que é a parte da AWS, da API que vai buscar o CNPJ, precisa criar um mock. Então, o mock é basicamente quando você simulando a chamada da API. Então, vocês podem pegar lá no próprio site deles, tem lá como que eles respondem, vocês podem usar aqui como mock. Enfim, mais esses cenários que do que vocês aprenderam, que a gente vai colocar em avaliação também. E os recursos de aprendizado é o que a gente já falou, né? Que é o que a gente já passou para vocês, e relacionado também ao TrioReg. Então, do que vocês aprenderam lá, do que vocês já têm de conhecimento da ferramenta. Então, esses recursos vocês podem usarem aí e abusar. Como a Nai falou, a apresentação é uma breve apresentação de no máximo 8 minutos, de mínimo 5, e colocando ali o que vocês fizeram, como fizeram e a documentação. Como eu comentei lá no início, tem a parte do perfil, né? Que vocês vão precisar criar e, enfim, os nossos usuários, caso necessário. Mas para o cenário do projeto em si, vocês precisam ter ali um perfil personalizado, né? Que seria representante de vendas, que é a pessoa que vai ter a permissão para fazer a criação e a edição dessas contas, que na verdade aqui a gente só vai colocar os accounts, porque a gente não vai querer estender tanto esses requisitos do projeto por conta do tempo, tá? Então vocês vão ter ali o account, que é a única coisa que vocês vão precisar criar, e alguns campos custom. Então vocês vão precisar criar esse perfil vai ter unicamente a permissão para fazer essa ação, que é buscar e consultar e atualizar os registros de contas, e as regras de compartilhamento, que é basicamente para aqueles usuários que tenham esse tipo de perfil para poder visualizar esses dados, tá? Enfim, aqui, a partir desse slide, ele começa a explicar o que vocês fariam. Então, esse daqui eu não vou ler, não vou explicar daqui para frente, tá? Eu vou só resumir mesmo. Então, como eu já falei anteriormente, o que que a gente quer? Que a pessoa coloque lá o CNPJ. Então, aqui ela está falando que é um CNPJ válido, nesse item 2. Se o CNPJ tem apenas números, botão de buscar dados. Isso aqui são requisitos que a gente quer em tela, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo o projeto aqui num Flow. E aí o que eu vou resumir aqui agora. Então, assim, vocês vão executar um flow, esse flow vai ter um campo de input, esse campo de input vai receber os dados do CNPJ, que é os números, vai validar se esse número é válido. Se não for válido, ele aparece uma mensagem na tela, fala esse CNPJ não é válido, esse CNPJ está incorreto. E com isso, vocês vão poder tomar as ações que o projeto quer, que é o que? O CNPJ é válido, tudo certo? Vamos buscar esses dados. Falando de flow, tá? Vamos buscar esses dados. Esses dados estão na base do Salesforce? Sim, retorna para a tela. Aí vocês vão trazer os dados do endereço, a situação atual da empresa e se o usuário quer ou não editar. Se não quer editar, vocês não precisam fazer nada. Se ele quer editar, vocês vão editar e clicar um botão, o botão vai salvar esse registro na base. E aí isso precisa estar visivelmente funcionando no vídeo de vocês. Então, o requisito, vocês entenderam? Porque aí a gente vai falar das opções aqui de como fazer. Só joinha aí, só para saber se todos têm entendimento do que foi falado até agora. Beleza. Então, falando do requisito, né, a gente tem 3 formas de fazer. E assim, a gente está deixando em aberto, não está colocando como regra.
do que vocês precisam fazer, tanto que a gente coloca aqui a automação de processos, que seria o Flow, LWC, que vai ter, consequentemente, a classe Apex, com o Flow também, né? Então, se vocês fizerem, eu vou fazer Flow, vai ter a classe Apex. Eu vou fazer LWC. Vocês vão ter a classe Apex também que podem ser utilizada, tá? Então, por exemplo, eu escolhi Flow. Vocês vão executar o processo de vocês com Flow, fazendo a tela, o Screen Flow, né? Fazendo todo o processo de tela e as validações. E quando estamos falando da chamada da API, vocês usam a Apex. O LWC é a mesma coisa. O requisito não vai mudar para nenhum dessas formas. Então, a gente tem Flow, que é o Screen Flow, o LWC e o Omni Studio. Então, assim, vocês podem escolher uma dessas três para fazer, uma dessas três formas de fazer e seguir um caminho. O que a gente quer que vocês sigam no LWC vocês vão usar a Apex para fazer a parte de back-end para chamar a API. O Flow, a mesma coisa, vocês vão usar a classe Apex para fazer a parte de back-end. Caso vocês usam o Omni Studio, que é a parte vamos dizer assim, né, que é o arrasta e solta para desenvolvimento, mas não é só isso, a gente quer que vocês utilizam o Omni Studio por completo, tanto para fazer a parte de front, que é a parte do OmniScript, junto com o FlexiCard, ou o LWC, vocês podem usar também, mas porém no back-end a gente quer que use ali Integration Procedure, Data Mappers, é, Data Loads, que vai fazer a ingestão dos dados, para fazer o cenário do Omni Studio. Então, o requisito para as três formas, LWC, Apex LWC, ScreenFlow ou Omni Studio, ele é o mesmo. Então, assim, eu vou configurar o objeto, que aqui eu falo nesse requisito para o projeto, que é criar o campo CNPJ e o status cadastral ali, que são campos custom que vocês vão criar. Vocês vão usar esses campos em todos os cenários, ou no ScreenFlow, ou no LWC, ou no próprio Omni Studio. Então, assim, vocês vão definir isso para o cenário de vocês, e a gente não está colocando como regra um ou outro, porém, quando vocês usarem o LWC, vocês vão falar o porquê. O Flow, o porquê, e o Omni Studio, o porquê. Beleza? Pode falar, Júlia. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Eu posso escolher usar um dessas três, né? E aí o que vocês esperem é que eu use de uma forma mais completa, né? Foi isso que eu entendi, que ficou um pouco confuso essa parte Isso, pra mim. é que assim, tanto o LWC, tanto o ScreenFlow, vocês podem, o LWC você podem usar com uma integração, um exemplo, com o pacote Omni Studio, mas como a gente tem um Omni Studio nesse cenário, vocês podem tanto usar no LWC o Apex, para fazer o cenário do back-end, que vai fazer a chamada da API, tanto o Omni Studio, que é o Integration Procedure, para fazer esse cenário também. Porém, o que a gente quer como requisito para quem escolher o Omni Studio é que use o Omni Studio por completo. Então, não adianta falar, eu vou criar o Omni Studio, mas eu vou criar só a minha tela. Vou usar só o FlexiCard, um Integration Procedure para chamar uma classe Apex. Não, vocês teriam que seguir o Omni Studio por completo. Por quê? Porque senão vocês vão usar, até poderia, tá? Assim, não é uma obrigatoriedade no mundo real. Pelo fato de não ser complexo, vamos se dizer assim, a gente prefere que vocês usem o Omni Studio porque não é um cenário complexo. A gente sabe que vocês vão conseguir sair do outro lado usando o Omni Studio, entendeu? Então, no Omni Studio é a mesma coisa. Eu vou ter uma tela que vai ter o primeiro step do Omni Studio, né? Que é a consulta dos dados. Então, a gente vai ter no Omni Script lá o input, que é o CNPJ. O segundo step, que seria já entre o primeiro e o segundo step, já acontece a validação desses dados. Então, você vai ter essas validações e a consulta dos dados. Então, no seu segundo step do OmniScript, que seria no pacote OmniStudio, você vai trazer as mesmas coisas. Você vai ter na tela lá o seu campo de texto, você vai ter o seu campo do CNPJ, que é um campo só de visualização, e os dados ali que vocês vão ter para serem editados ou não. Então, por exemplo, no Omni Studio, o front-end do Omni Studio, a gente não está obrigando vocês a usar um FlexCard. Vocês podem usar ou o LWC como front, ou um FlexCard, porém o back precisa ser o back-end, que seria a parte de configuração, de validação dos dados, e busca da API,
seria o OmniScript. Seria, perdão, os Integration Procedures da vida, tá? Junto com o Data Mappers, enfim. Deu para entender? Sim, então não teria problema nenhum no caso se eu quisesse usar o LWC com o OmniStudio, portanto, que eu usasse o OmniStudio de uma forma mais completa, né? Isso, então, por exemplo, eu vou seguir no Omni Studio. Então, beleza. Então, na sua tela vai ter, igual eu falei, o campo lá de input com LWC. Vou ter a tela, segundo step, vai ter a tela lá com os dados da empresa, um LWC. Porém, quem está me trazendo isso para o back-end é o pacote Omni Studio, que seria aqui o Integration Procedure, envolvendo um Data Mapper, para fazer esse mapeamento dos dados para você. Não adianta você colocar um Integration Procedure lá ou um Apex dentro do LWC para fazer essa busca, entendeu? A gente quer mapear o Apex lá no cenário do Flow e no cenário do LWC, vamos dizer puro, né? Que seria o Apex. E no cenário do Omni Studio, vocês usarem o LWC só como front. E aí o seu back-end seria o pacote OmniScript, o Omni Studio, que seria ali os Integration Procedures versus Data Map. Entendi, obrigada. Deixa eu ver se tem algum detalhe específico. Para quem for fazer o cenário Apex, né? Então vocês vão ter ali 75% de cobertura de código, hoje é o que é exigido pela Salesforce, tá? Então eu já comentei isso lá em cima, mas eu não falei a porcentagem. Então teria que ter, a classe de teste teria que ter os 75% de cobertura. Aqui os campos, aqui são campos nativos e dois que a gente precisa customizar, que seriam esse situação cadastral e o CNPJ. Aqui eu já resumi, né, que é a validação, enfim, buscar esses dados na API e tudo mais, foi o que eu já resumi. A documentação técnica, a gente precisa ter ali com o link que a Nai vai mandar para vocês, então é descrever o design de solução, incluindo o diagrama de fluxo, e aí, assim, isso não é obrigatório, mas caso vocês tenham entendido passo a passo, é bom vocês colocarem lá, para caso não, uma pessoa que não entenda daquele cenário tenha uma visão macro do como vocês fizeram, e em si a apresentação, que é de forma funcional, mostrar ali a tela, mostrar ali como é que você fez, mostrar funcionando, para quem fizer o OmniScript, abrir o OmniScript, abrir o FlexCard, ou abrir o LWC, ou abrir o Integration Procedure, por exemplo, e mostrar, olha, isso aqui eu coloquei aqui por isso e isso. E lá no cenário do Flow é a mesma coisa, tá? Aqui do OmniStudio eu já falei. Então, para quem for usar a FlexiCard ou LWC, é basicamente o que eu já resumi na outra tela. Vocês vão trazer em back-end com Integration Procedure e no front-end vocês vão trazer ou para o LWC ou para o FlexiCard. Aqui eu coloco um resumo mais ou menos de como vocês fariam para FlexiCard e para LWC a mesma coisa, tá? O OmniScript em si, como eu comentei, né, vocês vão ter, deixa eu ver quantos passos, são quatro steps, né, com o OmniScript você pode colocar os steps, então vocês vão ter o step 1, que é a seleção do cliente, que é para o input do campo, e você vai colocar o CNPJ. O segundo step seria as informações da empresa, que aí vocês vão colocar todos os dados da empresa ali e a permissão de edição. No terceiro passo é um resumo de que vocês fizeram, fala, olha, a tela anterior mostrou todos os dados, no segundo, mostrou todos os dados com a opção de edição. No segundo step é um resumo de tudo isso, que é o dado da empresa, os endereços, e o quarto step, que seria a submissão, é vocês dando, olha, tá tudo ok, tudo certinho, vamos atualizar, clicou no botão, fechou, salvou o registro na org ou atualizou. Beleza? Aqui eu já resumi, que seria as documentações e os screenshots, né? Que seria os prints, a forma que vocês fizeram, enfim, tudo mais. Aqui, para quem para quem escolher o Omni Studio, né? Como a gente não vai conseguir olhar fim a fim, né? Todos os OmniScript em detalhes, é bom vocês colocarem em prints ou na própria tela o que vocês estão, como vocês fizeram. Fala, ó, isso aqui eu estou recebendo como input esse cara aqui,
e estou tratando esses dados nesse outro cara aqui, para eu otimizar esse processo, eu estou usando isso aqui para ele não deixar um gargalo ali naquele outro, deixar como boa prática também, tá? Tipo, a performance desses caras, que seriam o pacote OmniStudio, também conta, tá? Então, não adianta você criar um OmniScript e colocar um Integration Procedure único para fazer um monte de coisa, entendeu? Então, vocês devem seguir essa prática também, que é basicamente, eu estou fazendo esse OmniScript aqui, que vai consultar o dado X. Aí eu estou usando esse Integration Procedure para fazer isso, isso e isso. Aí nesse daqui, ele faz isso, mas eu estou colocando esse ponto aqui, porque se eu deixar tudo naquele outro, isso aqui é uma dica, né? Se eu deixar isso aqui naquele outro, esse outro aqui, ele pode entrar um gargalho por conta disso, disso e disso. Então, essa parte do OmniStudio tem esse detalhe também, tá? Que é as práticas de desenvolvimento aí, o JP, se quiser falar um pouco melhor, ele conhece muito bem. Eu acho que é isso. Mais, assim, boa sorte para todos vocês. E caso vocês tenham dúvida, lógico, entre em contato com a gente. Igual eu comentei lá no primeiro slide, se não estão conseguindo sair do outro lado, cria o nosso usuário lá para a gente tentar ajudar e tirar a dúvida. Para aqueles que não são tão técnicos, olha, não estou conseguindo sair do outro lado, mas eu vou criar a documentação aqui dessa forma, sigam também, porque não vai ser descartado. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, JP? É isso aí, gente. Exatamente isso. Na verdade, eu queria complementar uma coisa, tá? Se vocês escolherem o Omni Studio, quando eu estiver avaliando vocês, saibam que vocês podem utilizar a LWC como interface também no front-end, né? Então, assim, se vocês quiserem substituir o FlexiCard por um LWC, eu também não vou julgar, assim, tá? Porque, como a gente discutiu nas aulas anteriores, né, o FlexiCard, a própria Salesforce meio que tomou algumas medidas, né, por conta do desempenho do FlexiCard, tá? Então, vocês podem optar por, no interface front-end lá, adaptar o OmniScript para receber o LWC no lugar dele, tá? É isso. Eu tenho para complementar. Gente, não desistam, tá? Se igual o Davi falou, eu não consegui ser muito técnico, então faça o que vocês conseguirem, manda o vídeo. Vocês já são vencedores. A gente entrou aqui com 81 pessoas. Nós já temos metade só das pessoas, então vocês estão à frente de muita gente. Então peço aí que vocês persistam, não desistam, manda pra gente, tá? Que a gente vai olhar aí com todo carinho para vocês. Acho que tinha alguém com a mão levantada. Ô, Paula. Pode falar, Paulo. Oi. Eu vi, não sei, talvez a impressão minha, uma pequena inclinação ao Omni Studio, né? Mas eu posso fazer o meu trabalho com Flow e Apex? É só isso que eu acabei não entendendo, Não, assim. não. É, sim, sim. É que assim, eu dei mais ênfase no Omni Studio porque ele é um pouco mais incomum, né? Não é todos os clientes, não é todas as empresas que aderem a isso. Então, assim, a gente pontuou três opções. São opções, não é que você precisa ir para o Omni Studio. Então, você pode ir para o ScreenFlow. ScreenFlow é basicamente o que todo cliente usa para um cenário um pouco mais complexo. E o LWC ou o Omni Studio. Então, assim, o que tem de requisito para o cenário do Omni Studio, que é diferente dos outros dois, é que vocês não vão poder usar o Apex. Por que não, né, desse requisito? Porque esse requisito ele é simples, ele é muito simples. Então, assim, é um requisito que você vai buscar na API, atualizar dados no Salesforce ou editar. O pacote OmniStudio, ele faz isso tranquilamente. O que a gente está falando? No cenário do LWC ou do ScreenFlow, vocês não têm para onde correr, vocês precisam criar um Apex. Então, vocês vão criar um Apex para fazer o seu cenário de back-end fazendo a conexão com a API. Para o cenário do OmniStudio, vocês poderiam usar um Apex fazendo a integração ali com o Integration Procedure. Porém, não faz sentido para esse requisito, porque, de novo, ele é muito simples. Então, assim, a gente está colocando uma semana para um cenário simples, para vocês terem tempo de documentar, para vocês terem tempo de tirar dúvida, testarem, ver funcionando, fazer validações.
Enfim, é o ponto aqui de diferença do Omni Studio pros outros cenários é que você precisa ter em mente que o Omni Studio vocês vão usar ele, entre aspas, 100% caso vocês usem ali o FlexiCard. Como o JP falou, o LW6 vocês podem usar ali também como front-end, não tem problema. Porém, o back-end precisa ser o OmniScript com o pacote OmniStudio, que é a Integration Procedures e os Data Methods. Beleza? Certo. Uma dúvida ainda, não? Não, eu só. O prazo mantém dia 17, né? Mantém de 17. E o que que teria. Lá no começo foi falado que seria para enviar essa semana. Tem alguma coisa para enviar essa semana ainda? Nossa, cortou aqui o que você falou pra mim. Teria alguma coisa para que a gente teria que enviar essa semana ainda? Ou. Não, essa semana nós estamos apresentando o projeto hoje. Então, as próximas duas aulas do dia 8 e dia 10 vão ser aulas de tirar dúvidas. Eu sei que vocês vão pegar, vão ler, vou mandar a documentação lá no Sysmap Universe. E aí vocês vão ler, acredito que vai escolher qual que é o método, vão surgir dúvidas, então vamos ter 2 dias aí para tirar essas dúvidas mais completas para vocês. Mas para entregar, vai entregar no dia 17 o vídeo e a documentação através da GUP. Você chegou a pegar a explicação? Sim, sim, sim. Quanto a isso, tudo certo. Então é isso que vai acontecer, Ok, então, muito obrigado. tá? Júlia. Nai, a minha dúvida é um pouquinho mais para frente, mas eu já queria saber como que vai funcionar, tá? Depois da entrega do projeto, as notas, elas saem em quanto tempo para a gente saber se a gente vai receber o certificado de conclusão do bootcamp? Como que funciona esse processo depois da entrega do projeto? Então, a gente tem aqui até, se não me engano, no dia 28, que a gente tem para poder entregar os certificados para vocês e mandar, né, quem foi aprovado e quem não foi. Eu só não prometo para vocês se a gente vai conseguir mandar um feedback personalizado, tá? Então, são muitas pessoas, então a gente também tem um período aí, um curto prazo para poder analisar, então, documentação, então pode ser que o personalizado a gente não consegue. Mas como a gente implementou esse fluxo do Via GUP, vocês vão receber, né? Quem foi aprovado ou reprovado também vai receber através da GUP e os certificados vão ser lá no Sysmap Universe, que vocês vão receber, tá? Mas aí eu mando lá também no Classroom o dia que for disponível, eu mando lá no Classroom certinho, tá? As datas. Tá bom, obrigada. Então, até Tá? dia 28, assim, a gente recebe a nota de conclusão do bootcamp, né? E o certificado. Isso, dia 28. Tá bom, obrigada. Nada. Antônio. Opa, boa tarde. Pessoal, a minha dúvida era a questão da entrega do projeto da org, porque como vai ter que usar o OmniStudio, né? E tem que seguir aqueles procedimentos para liberar a org que tem o OmniStudio e a que eu usei para fazer o treino, se é aquela do Triad eu posso usar para fazer a entrega ou valeria mais a pena fazer uma org nova, zerada, para entregar o projeto? Para quem for fazer o Omni Studio, lá no documento tem um link para solicitar a org, tá? A org com o pacote Omni Studio. Não, eu Tá? consegui fazer já isso, eu tenho uma org, né? Mas eu tô usando ela para fazer os exercícios, já, né? Aí eu não sei se valia a pena criar uma nova Não, para não, ficar não tem problema. zerada e Não, construir o projeto nela. não tem problema você utilizar a mesma, não. Até para quem não for usar o Omni Studio, usar a org lá do próprio Theored, não tem problema. Massa. E com relação ao vídeo, por exemplo, quando eu for fazer o pitch do meu projeto, diga assim, né? Eu tenho que focar na parte técnica ou assumir, por exemplo, que você é um cliente e eu estou vendendo a minha solução? Ou pelo menos atendendo ao requisito do cliente, assim, na hora da É, apresentação. quer falar, Nai, sobre esse ponto? O vídeo, a gente quer que você seja mais funcional, né? Então, assim, claro que vocês vão mostrar a parte técnica que vocês fizeram, abrir lá a tela, mas a gente precisa entender o que que você está fazendo. Então, você precisa mostrar para a gente, ó, o requisito é esse, eu fiz dessa forma, eu segui assim, 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 porque foi melhor, por que que você seguiu dessa forma, por que que você escolheu, por exemplo,
sei lá, você escolheu o Omni, né? Ah, eu escolhi o Omni porque eu achei melhor, assim, aí vai explicar o porquê que você usou. Se utilizou o IA, eu utilizei o IA, a IA e ela chegou nessa solução, então eu achei melhor essa solução. Então, assim, o vídeo é para você mostrar pra gente o que que você fez, como você fez, se você entendeu e também se você entendeu o requisito. É isso que a gente Massa. precisa analisar, tá? Aí, assim, eu tô respondendo moda porque acho que você respondeu essa coisa 2 vezes já, mas aí eu quero só para desencargar a consciência mesmo. Por exemplo, eu posso construir todos os meus backends em Apex, tá? Resolver aqueles primeiros itens. E apenas no OmniStudio que eu tenho que focar na solução dele ser 100% OmniStudio, né? Sei que já respondi umas 2 vezes, mas só pra eu ter absoluta certeza do Isso. que eu vou fazer. Para Mini Studio, sim. E aí, só o front ali que você pode usar o LWC para você poder manipular o front-end, né? Mas o back-end seria o Mini Studio. Tá, aí na lista da chamada externa lá para a API do CNPJ, para buscar no CNPJ, né? A API da Receita. Assim, eu vou criar uma lista com empresas que existem para poder testar, né? Mas no caso do mocking, eu podia, para reduzir, eu posso usar empresas falsas, não sei, aquele validador do Po- Dev, po- Pode só para sim, cara. testar mesmo no mocking, Não tem porque problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você usar o mock, porque é a classe de teste que vai fazer a validação daquilo, né? A classe de teste ela não vai fazer o callout da API, ela vai usar o mock para você fazer a validação a estrutura da classe principal. tá. Aí eu vi ali no chat que o JP colocou que o mínimo ali de cobertura nos testes, né, é 75, mas acho que o ideal é 100%, né, de cobertura. E, por exemplo, esse cenário de teste. Porque, bem, eu recebo muita crítica porque eu coloco muito comentário nos meus códigos, né? Então eu tenho tentado reduzir isso, mas tem uma instrução ali no finalzinho do slide, né? Informando para, durante a construção da documentação, colocar o comentário no próprio código, né? Assim, como é que é o que vocês esperam para esse cenário de teste? Não é um comentário por exemplo, colocar da anima colocar um comentário, não é isso? Por exemplo, lá no header da classe ou no próprio método, você colocar o que que ela, o que que aquilo faz, como faz, entendeu? Explicando de forma prévia mesmo, padrãozão. Não Beleza, é colocar aquele bem, comentários. bem estilo Java, né? Só colocar em cima de cada método, Isso, a definição do método, input de entrada, expectativa de isso retorno, aí, coisa. isso aí, o que que ele faz, o que que ele recebe, o que que ele retorna, é mais ou menos isso aí mesmo. Pronto, Nada de então ficar no, comentando linha por linha, um exemplo, não seria isso. Uhum, eu sei, agora eu não preciso de um cenário de teste específico, não, né? Tipo, eu não preciso descrever o cenário do teste, não, né? O Só seu construir cenário a de classe. teste vai. Você fala classe de teste? Não, eu vou construir a classe de teste para cada classe Apex que eu fizer, né? Eu vou ter que ter Isso, ali a associada dela, tipo, classe X, aí eu classe X teste, isso. Você para vai testar colocar o ela, mesmo correto? nome com o final teste. Isso. Pronto. Só que eu não preciso descrever um cenário para aquela classe, do tipo assim, olha, esse é o meu cenário de teste, eu vou Não, realizar tal não. input, tenho expectativa de tal output, para Não, positivo, você para vai. negativo, não, né? Você vai executar a classe e o seu system.assert da vida vai validar os retornos. Então, por exemplo, quando eu chamar o método X, eu espero que retorne isso. Então, na sua classe de teste, tem que ter isso lá. Então, por exemplo, eu esperei isso, mas ele me retornou isso. Então, sua classe de teste não, a sua classe principal, ela não funciona. Então, o cenário de teste, entre aspas, seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, chamei o API da receita. Eu espero que ela me retorne isso, isso e isso. E dentro desse mapping, desse field aqui, eu tenho que ter um campo chamado name, um exemplo. Se ele não tem, então tem uma coisa errada no caminho. Então, não está validado. Então, assim, você pode criar o cenário não esperado, né, que é o cenário ruim, que acontece, uma API pode estar fora, ou alguma coisa nesse sentido, e o cenário positivo, que é o que a gente espera que ele retorne. Então, na sua classe de teste, você vai ter que ter essas validações. Eu entendi, mas assim, eu só preciso ter a classe de teste mesmo, né? Eu não preciso explicar ela à parte, não, né? Não, não, Porque essa é a minha não, não, confusão, assim, porque quando eu não, estava não, não, não. fazendo, eu tinha que construir um documento à parte, mas não preciso não. Contanto que ela esteja cobrindo os testes positivos e negativos para a classe que ela está testando e ela tiver uma cobertura de 100%, né? Quando eu rodar lá o debug. Isso, você tem que ter isso aí em mente.
É só isso, isso cumpre o requisito, né? Aí, para funcionar da classe de teste. Isso aí. Acho que por enquanto é isso. O resto só vai aparecer quando eu começar a fazer. Obrigado aí, Davi. Ah, André, por Boa ordem tarde. aqui. Boa tarde. Eu queria saber a respeito da validação das trilhas, se vai ser automático ou a gente precisa enviar também alguma prova sobre isso. Vai ser automático, Ah, beleza. Obrigado. né? Júlia? Oi, só uma dúvida, porque talvez eu tenha perdido. A API que a gente vai usar para validação tem as informações dela no documento, né? tem. Ah, tá bom, obrigada. E Cristina? Boa tarde. Eu queria saber se pode criar aquelas organizações normais que a gente usa para poder fazer as trilhas, para poder fazer esse desafio. Ou é algum tipo de organização especial? Não, as normais mesmo. Caso você for, igual eu comentei, caso for para o Omni Studio, tem um link lá para você solicitar. Caso não, você pode usar a sua normal ali mesmo. De treinamento do próprio Theored. Entendi, obrigada. Acho que é isso. Mais alguém, gente? Pode falar, Arthur. A respeito das classes Apex que a gente vai ter que usar para chamar a API e tal, é, durante a apresentação do vídeo, é importante que abra o código e destrinche ele apresentando no vídeo, ou também envie algum arquivo para poder mostrar esse código a vocês. Não, o arquivo vocês vão precisar mandar. Então, para quem for fazer Apex, tem que mandar os arquivos. Mas na apresentação é bom você ter como em mente, por exemplo, nisso aqui ele faz isso, isso e isso. Então, por exemplo, você resume a funcionalidade em tela, seria o cenário validando o sistema, e no front-end você pode, usei esse método aqui para fazer isso, isso e isso. Não é para destrinchar o código, mas é só para falar, olha, nesse método aqui faz isso, naquele faz aquilo. Até porque vocês não têm tempo para tudo isso, né? Vocês têm 8 minutos, vocês não vão conseguir No destrinchar um máximo, código. máximo 8 minutos. Tá bem, era só isso. Mais alguém? Ô, Nai, você avisa lá no Classroom quando você subir o arquivo? De hoje que você está falando? Esse arquivo da Isso, sim. apresentação? Avisa assim que eu subo, que eu subir, eu mando lá. Ah, obrigada. Nada. Gente, obrigada. Até quarta-feira. Aí, quarta-feira vocês. Eu vou abrir também a thread lá para vocês mandarem as dúvidas, até para a gente já ter uma noção de como que vocês estão indo, quais são as dúvidas, o que que tá pegando mais, né, JP? Pra aí a gente vir quarta-feira mais preparado aqui. E aguardo vocês na quarta-feira. Tá bem, valeu, Nai. Muito obrigado. Eu que viu? agradeço, Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Tchau. Obrigado, Valeu, até tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau.